Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, eu vou começar essa aula com a correção da atividade que eu deixei na aula anterior. Número 1. O que o mapa está representando? Como você identificou isso? Vamos olhar o título? Bacia Brasil Hidrografia. Vamos olhar a legenda? Rio, limite entre estados, limite entre países. Então, a gente pode perceber que está mostrando a localização do Brasil na América do Sul e os principais rios do território brasileiro. Como que a gente sabe disso? Através da leitura do título do mapa e da legenda. Os rios estão representados no mapa com linhas azuis. O que representam as áreas pintadas de azul? Os lagos e os oceanos, né? Que oceano banha o território brasileiro? Olha, observem aqui, o Oceano Atlântico, né, pessoal? Em qual estado brasileiro você mora? A gente mora no estado de Minas Gerais. Ele é banhado pelo oceano? Não, nós não temos mar. Nós não temos praia aqui em Minas Gerais. Qual a importância dos rios para a população? Os rios, eles são extremamente importantes para nós. A água dos rios a gente pode lavar verdura, usar para irrigação, usar para navegação, no transporte de pessoas, de mercadorias. A gente pode usar na nossa limpeza diária, né, limpeza da casa, na nossa higienização. Então, a água dos rios, elas são extremamente importantes. Os rios fornecem água para as atividades necessárias à nossa vida. Quais são as partes de um rio? Pedi para vocês fazerem o desenho. Fizeram o desenho bem bonito? As partes de um rio são a nascente, o leito, a margem, o afluente e o subafluente. E tem os meandros, né, gente? Que são aquelas voltinhas que o rio ele faz, né? Como a água chega à sua casa? Bom, existem bombas, né, que são máquinas que vão captar essa água nos rios e lagos. Essa água ela vai ser mandada para uma estação de tratamento. Nessa estação de tratamento, essa água ela vai ser limpa, ela vai ser desinfectada. Depois dessa estação de tratamento, a água ela vai ser enviada para um reservatório. Deste reservatório, a água vai ser distribuída para as residências. Quais são os impactos ambientais da construção de uma hidrelétrica? Lembrando, gente, que uma hidrelétrica é a partir da hidrelétrica que nós temos a energia elétrica, né? A água ela é usada para ser convertida em energia elétrica, e isso acontece nas usinas hidrelétricas. Então, para construir uma hidrelétrica, é preciso fazer o represamento de uma grande quantidade de água, de um grande volume de água. E essa região que vai ser alagada, tem vegetação nativa naquela região, tem animais naquela região, tem pessoas que moram naquela região. Então, essa área alagada vai fazer com que alguns animais sejam extintos ou percam seu habitat natural, vai fazer com que algumas espécies vegetais deixem de existir, vai fazer com que algumas populações, né, algumas pessoas tenham que se mudar, e vai alterar o curso do rio também, né? Grandes áreas ocupadas por vegetação natural são alagadas. Há a expulsão de moradores e de animais da área. E a construção também altera o regime do rio, influenciando a vida animal. Bom, finalizamos a nossa correção. Vamos agora falar de um assunto muito legal, muito gostoso, que é o tempo atmosférico e o clima. O que é o tempo atmosférico? Você está sentindo frio? Você está sentindo calor? Está seco? Está ventando muito? Esse é o tempo atmosférico. E o clima? O que é o clima? Vamos entender já já. O tempo atmosférico, ele pode variar, gente. Ele pode variar de um dia para o outro. Ele pode variar de manhã para tarde. Já o clima não. O clima é algo constante. O clima, gente, é o conjunto do tempo atmosférico. São vários tempos atmosféricos que foram estudados ao longo de pelo menos 30 anos.
Então, esse tempo atmosférico estudado nesse período vai definir qual que é o clima de uma determinada região. O frio, o calor, o vento e a chuva determinam as condições do tempo atmosférico de um lugar em um certo momento. Se está ventando muito, se está chovendo, se está fazendo calor, se tem umidade no ar, isso vai caracterizar o tempo atmosférico. Agora, o clima é o conjunto das características que o tempo atmosférico de determinado lugar apresenta ao longo dos anos. As características do clima dependem principalmente da variação da temperatura e da quantidade de chuva do lugar. O clima de uma região ele pode apresentar variação de acordo com as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Vamos entender isso já já. O que é o tempo, então? O tempo é quando tem a previsão do tempo no jornal, quando vai falar como que vai estar o tempo amanhã, como que vai estar o tempo depois de amanhã, se vai chover amanhã, se não vai chover, se vai estar muito quente, se não vai estar quente, se vai ventar muito, se não vai ventar. E o clima? O que é o clima, gente? É o conjunto desse tempo atmosférico ao longo de 30 anos. Então, o tempo é o estado geral da atmosfera em um dado momento. O tempo, gente, atmosférico, ele é momentâneo, né? Ele não é permanente. Ele altera constantemente. E o clima? É o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação, durante um período longo de observação do tempo, das condições atmosféricas. Tempo e clima, gente, não são sinônimos. Tempo e clima não é a mesma coisa. Tempo é o comportamento atual da atmosfera, é aquele momento. E o clima é o comportamento duradouro da atmosfera. Vamos entender melhor? Clima, tempo. Por que existem diferentes tipos climáticos? Por que será? Por que em alguns países é muito frio, neva, aqui no Brasil às vezes é muito quente, não neva, só neva na região sul? Vamos entender? A Terra, gente, ela é dividida em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, dividida pela linha do Equador. Estão vendo essa primeira imagem 8? A Terra, ela não é em pezinho assim, não. Ela está inclinada, estão vendo que ela está um pouquinho tombada? Então, ela fica um pouquinho deitada, ela não fica em pezinha sobre o seu eixo. Quando a Terra ela fica inclinada, ela realiza um movimento específico. Que movimento é esse? É o movimento de translação. É o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, a Terra ela vai girando em torno do Sol. Quando a Terra vai girando em torno do Sol, algumas regiões recebem muita luz solar, outras não recebem tanta luz solar assim. Observem, linha do Equador, observem que a linha do Equador não está retinha como na imagem 8, porque a Terra ela não está em pezinha sobre o seu eixo, ela está levemente inclinada, ela está um pouquinho tombada, a gente pode dizer assim. Agora observem, à medida que a Terra ela vai girando, algumas regiões do planeta vão recebendo luz solar, outras não. Nessa imagem 9, a gente pode perceber que o hemisfério norte está todo iluminado, né? Agora a gente observa que o hemisfério sul, uma parte do hemisfério sul não está iluminado. Nessa imagem aqui já é o contrário. A gente nessa imagem, né, a gente observa que o hemisfério norte não está todo iluminado. Agora o hemisfério sul, ele está todo iluminado. Por isso que quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte, por conta desse eixo de inclinação da Terra e desse movimento que a Terra faz. Agora, observem de novo essas duas imagens. Estão vendo a linha do Equador, dividindo a Terra em dois hemisférios? Observem que as regiões próximas à linha do Equador sempre recebem luz solar. A região próxima à linha do Equador, gente, ela está sempre iluminada. Então, a temperatura aqui nessa região, ela é sempre alta.
Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entender por que em algumas regiões neva, por que em outras regiões não neva. Por exemplo, por que aqui no Brasil, quando é inverno, só cai alguma geada na região sul? Por conta da posição que o Brasil está. Então, as estações do ano, gente, elas são determinadas pelo movimento que o planeta Terra faz em torno do Sol. Vocês lembram quais são as estações do ano? São 4, né? Esse movimento que a Terra faz, ele chama-se translação. E as estações do ano possuem características diferentes ao redor do mundo, pois elas variam de acordo com a localização dessa região no planeta. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não consegue perceber as características do outono e da primavera. A gente consegue perceber a mudança de estação quando é verão e inverno, porque o verão é quente e chuvoso e o inverno é frio e seco. Inclusive, nós estamos no inverno, né? Nós estamos na estação do ano, inverno. Observem, tem chovido muito nesses últimos dias? Não. Tá mais frio? Tá. Por quê? Porque o hemisfério sul está recebendo menos luz solar. O Brasil ele está localizado no hemisfério sul. Só que tem algumas regiões do Brasil, gente, que mesmo no inverno ainda as temperaturas são elevadas, porque são as regiões que estão próximas à linha do Equador. Observem aqui esse movimento da Terra, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Lembrando, esse movimento de translação, a Terra demora 365 dias, tá? Para fazer esse movimento em torno do Sol. 365 dias e 6 horas. Observem que a cada movimento, uma parte da Terra está virada para o Sol, está sendo toda iluminada. Quando isso acontece, é quando nós vamos ter as estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. A primavera e o outono, gente, é quando a Terra recebe a mesma quantidade de luz solar, a mesma quantidade de calor solar. O inverno e o verão é quando um hemisfério recebe mais luz solar do que o outro. Vamos ver algumas características das estações do ano? Durante o inverno, as temperaturas caem muito. O inverno acontece depois do outono. Então, o outono ele vai de março até junho, aqui no Brasil. No verão, que acontece após a primavera, geralmente as temperaturas são mais elevadas. Mas há alguns locais no Brasil, por exemplo, onde faz calor o ano inteiro. Região norte, parte da região nordeste, que estão mais próximas da linha do Equador, onde recebe muito calor do sol o ano todo. O verão, gente, aqui no Brasil, ele acontece de dezembro a março. E o outono, gente? O outono, ele vai acontecer de março a junho, aqui no Brasil. O outono é a fase de transição do verão para o inverno. É no outono que a temperatura ela começa a cair. É no outono também, gente, que grande parte das árvores começa a perder as folhas. É a estação da queda das folhas, né? E a primavera? A primavera ela é florida, né? Muitas flores, as árvores estão bonitas. É a primavera que separa o inverno do verão. É uma estação caracterizada pela grande presença de flores e de animais mais ativos. A primavera ela vai acontecer de setembro a dezembro. A primavera acontece após o verão, tá? Após o inverno, tá? Então, a primavera após o inverno, de setembro a dezembro. Vamos recapitular aqui? Aqui no Brasil, então, o verão ele acontece de dezembro a março, o outono de março a junho,
o inverno de junho a setembro e a primavera de setembro a dezembro. Aqui no Brasil, a gente não consegue definir bem as 4 estações do ano. A gente consegue definir bem 2 estações especialmente, que é o inverno e é o verão. Por quê? Porque há uma mudança brusca na temperatura, né? No inverno está mais frio, a temperatura ela está mais baixa. Chove menos no inverno, o tempo ele está mais seco. A umidade do ar está mais baixa. No verão, as temperaturas estão mais altas, né? Faz mais calor, chove mais. Então, essas 2 estações do ano aqui no Brasil, a gente consegue definir melhor. Verificar, né, a mudança dessas estações. Que fatores são medidos em meteorologia e em climatologia? Gente, meteorologia é o estudo do tempo. E em climatologia, que é o estudo do clima. O que a gente estuda, o que a gente analisa para definir o tempo atmosférico e para definir o clima? Vamos entender? Temperatura, a temperatura, se a temperatura está alta, se não está, se está fazendo calor, se não está. Pressão atmosférica. A pressão atmosférica, gente, eu vou falar aqui só para vocês conhecer o que é pressão, mas vocês vão estudar daqui a algum tempo em geografia e em ciências, tá? Para entender melhor o que é essa pressão. A pressão atmosférica é uma coluna de ar que se forma na atmosfera. Quanto mais próximo ao nível do mar, maior é essa coluna de ar. Quanto mais alto, menor é essa coluna de ar. Os ventos, a direção dos ventos, se está ventando, se está trazendo umidade, se está levando umidade, se está trazendo chuva, se não está, se está levando a chuva embora. Umidade é a presença de água na atmosfera, né? É se o ambiente está seco, se não está. E a precipitação, que é a chuva, é quando chove. Então, esses fatores são os fatores que a gente analisa, são os fatores que estudam as condições meteorológicas e as condições climatológicas. Vamos entender isso, gente, através de uma estação meteorológica? Como que a gente analisa estes dados? Essa imagem, ela parece um pouco confusa, mas não é. É porque tem muito detalhe, tem muita informação. Nós vamos entender cada uma. Observem o símbolo e a explicação desse símbolo. Sistema de aquisição de dados. É nessa região, é nesse aparelho, gente, que vai captar as informações, que vai converter as informações. Observem sensor de pressão atmosférica. É esse aparelho que vai medir qual que é a pressão atmosférica. Se tem muito ar, se não tem. Observem. Sensor de precipitação pluviométrica, é o pluviômetro, que esse aparelho se chama. O pluviômetro ele vai medir o quanto que choveu. Quando chove, a água ela vai entrar dentro deste aparelho e ela vai se acumulando. Quando parar de chover, esse aparelho ele é recolhido e é analisado quanto que choveu, qual que foi o índice pluviométrico. Para a gente, inclusive, entender em relação à umidade do ar. Sensores de radiação solar. Os sensores de radiação solar vão captar a energia solar, a luz solar, o calor, né? Tanque, classe A, evaporação. O que é a evaporação, gente? É a umidade. Se o tempo está mais seco, vai evaporar mais água. Se o tempo está úmido, vai evaporar menos. Essa antena tem 2 antenas para capturar essa informação. Tem 2 antenas para verificar o vento e a temperatura e a umidade relativa. Tem uma antena a 10 metros e outra antena a 40 metros. Estes são os sensores para verificar o vento, a direção do vento, a velocidade do vento,
a temperatura, né, se está calor, se está frio, e a umidade relativa, a quantidade de água que está na atmosfera. E no Brasil, gente, por que não neva no território brasileiro quando é inverno? Vamos entender isso? O Brasil ele está localizado na América do Sul, observe. O Brasil está localizado aqui. Somente uma pequena parte do Brasil, gente, está na zona temperada, que é a região que recebe menos luz solar. Grande parte do território brasileiro está na zona tropical, que é a região mais quente do planeta. Então, durante o inverno, essa região aqui mais próxima à linha do Equador, quase não tem alteração na temperatura, porque não sente a mudança do inverno para o verão. À medida que vai se afastando da linha do Equador, a temperatura ela vai diminuindo, porque à medida que vai se afastando da linha do Equador, dependendo da estação do ano, né, as regiões elas vão recebendo menos luz solar, menos calor. Por isso que a gente costuma ver na televisão, nos noticiários, que no sul do Brasil geou, porque a região sul do Brasil está localizada na zona temperada, tem um clima subtropical. Entenderam isso? Observem que o Brasil, essa região aqui, pessoal, possui um clima quente com altas temperaturas. E essa região aqui que está mais próxima à linha do Equador, quando é inverno, a temperatura quase não altera, quase não há variação na temperatura. Tá bem? Por que é importante estudar climatologia e meteorologia? Vocês sabem? É importante para a gente entender as condições climáticas, para a gente entender o tempo atmosférico. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Quando houve a Revolução Francesa, o exército francês de Napoleão, ele invadiu a Rússia em direção a Moscou. Só que o exército francês foi derrotado pelo intenso inverno russo. Ou seja, os soldados, eles não suportaram a condição, o inverno, eles não suportaram as temperaturas muito baixas. Então, eles foram derrotados por desconhecer o clima de uma região. Por que também é importante estudar climatologia e meteorologia? O clima ele é fundamental, gente, para o sucesso ou não das atividades agropecuárias. O plantio, gente, ele é realizado de acordo com fenômenos naturais, de acordo com as estações do ano. Tem produtos que se desenvolvem em climas frios, tem produtos que se desenvolvem em regiões mais alagadiças. Agora, tem produtos que não se desenvolvem em clima frio. Tem produtos que não se desenvolvem em regiões alagadiças. Então, o clima ele é importante para entender a época do plantio, para saber a época da colheita. E o clima também, entender o clima e meteorologia também é importante, pessoal, por conta do abastecimento e fornecimento de água, que depende da quantidade de chuva, que depende do volume de chuva na região. Muitos países, né, alguns países e muitos locais do mundo, gente, eles têm falta de água, por quê? Porque chove pouco. São as regiões mais desérticas, né? Então, assim, entender climatologia e meteorologia é importante até para a gente saber sobre abastecimento de água. Finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Assistam a videoaula novamente, se for preciso, tá? Copiem as perguntas no caderno também. Tem um mapa aqui com os climas do Brasil para vocês fazerem. Só uma perguntinha, tá? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho.